Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de que cidade está nos assistindo. E agora, aproveite o vídeo. Ela sempre soube que precisava ser cautelosa. Desde criança, viveu com a certeza de que uma única partícula, invisível, inofensiva para os outros, poderia matá-la. Por isso, aprendeu a viver com medo disfarçado de rotina, cozinhar sozinha, carregar suas próprias refeições, sorrir educadamente enquanto dizia, não. Obrigada, à comida dos outros. Mas nada poderia prepará-la para o que aconteceu naquele almoço de família. Era suposto ser apenas mais um encontro no jardim da casa dos sogros. Risos, conversas, pratos compartilhados sobre uma mesa longa e familiar. E ali estava ela, com o seu recipiente hermeticamente fechado, colocado à parte, longe das caçarolas e molhos que circulavam de mão em mão. Até que ele desapareceu. O recipiente, a única comida segura que ela podia comer, sumiu. No início, pensou que fosse um engano. Talvez alguém o tivesse movido, confundido com outro. Mas então olhou para o rosto do sogro, parado ao lado do lixo, e viu algo. Um silêncio pesado, denso, quase culpado. Joguei fora, disse ele, com uma calma que gelou o sangue nas veias dela. Por quê? Essa pergunta ecoaria por dias, abrindo portas para segredos que ninguém imaginava, nem mesmo o homem com quem ela se casou. Porque o que parecia um simples ato de desrespeito, era, na verdade, uma tentativa silenciosa de envenenamento. E pior, orquestrada por alguém que a chamava de filha. Esta é uma história real sobre traição familiar, sobrevivência emocional e o que acontece quando quem deveria te proteger decide te testar, com veneno. Fique até o fim. Nada será mais igual depois disso. No fundo da cozinha, onde o cheiro de assados familiares deveria significar aconchego, o ar estava carregado de ansiedade. Ela abriu a sua mala, tirando cuidadosamente o recipiente de vidro, preparado em casa, ingrediente por ingrediente, numa dança silenciosa entre o medo e o amor próprio. Cada detalhe era uma armadura contra o mundo: talheres esterilizados, guardanapos embrulhados em sacos plásticos, o rótulo colado na tampa: perigo, alergia severa. Não era capricho, era sobrevivência. A primeira pontada de dor veio ainda antes do prato ser posto à mesa. A sogra, com o sorriso tenso e o olhar que disfarçava o desprezo, comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Sempre tão diferente, não é? Parece que tem medo até da sombra. Os primos riram. Alguns olharam de lado. Outros baixaram os olhos, cúmplices silenciosos de uma vergonha fabricada ali. Naquela sala cheia de memórias. Ela fingiu não ouvir, respondendo com um sorriso curto. Mas por dentro sentia-se cada vez mais pequena. Lembrava das vezes, em outros encontros, em que a sogra tentara convencê-la a provar, só um pedacinho. Não faz mal. Aquelas palavras, ditas com falsa ternura, pesavam mais do que insultos abertos. A dúvida mordia. Seria tão difícil assim para eles entenderem que era uma questão de vida ou morte. Enquanto os pratos eram servidos, ela via a comida passando de mão em mão. Cada garfada acompanhada de risadas. Histórias antigas. Uma comunhão que parecia proibida para ela. Sentia-se exilada, estrangeira na própria família. O marido apertou sua mão por baixo da mesa. Um gesto silencioso de apoio. Mas nem isso conseguia abafar o nó na garganta. Ao se levantar para buscar sua própria comida, o único espaço seguro que lhe restava, sentiu olhares cruzarem-se pelas costas. A tia sussurrou: coitada da minha irmã. Tanto trabalho para agradar e ela recusa tudo. O tio resmungou: no meu tempo. Isso era falta de respeito. Palavras afiadas, lançadas como pedras invisíveis. No corredor da cozinha, ela viu seu sogro parado perto da pia, olhando para o recipiente dela. Por um segundo, cruzaram olhares,
ele desviou rápido. Mas a tensão ficou. Uma sensação incômoda se instalou, algo estava fora do lugar. Ela deixou o recipiente num canto isolado, longe das panelas e dos pratos dos outros. Respirou fundo, forçando-se a acreditar que, naquele dia, tudo ficaria bem. Mas por dentro, o velho medo latejava, e se hoje for o dia em que tudo desmorona? A mesa farta, o burburinho da família, o tilintar dos talheres, tudo contrastava com a solidão crescente que invadia o peito dela. O que deveria ser um momento de união tornara-se um campo minado de julgamentos e inseguranças. Ela sabia que sua única proteção era aquela refeição, sua barreira final contra um mundo que se recusava a compreender. Quando finalmente voltou para buscar seu prato, o recipiente havia sumido. No instante em que percebeu o vazio sobre o balcão, um frio cortante atravessou seu corpo. O silêncio em torno dela tornou-se ensurdecedor. Todos ainda riam na sala. Mas para ela, o tempo parou. Foi nesse momento que começou o pesadelo. Mal sabia ela. O verdadeiro perigo não vinha de um acidente. Vinha de dentro da própria família. Assim, sem imaginar o que estava prestes a descobrir, ela deu os primeiros passos num labirinto de mentiras e traições que mudariam tudo para sempre. O recipiente sumido era como um presságio, um aviso silencioso de que algo muito errado estava acontecendo ali. Mesmo que ninguém ainda soubesse nomear o perigo, ela procurou em todos os cantos. Mãos tremendo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo chão de cerâmica. Perguntou ao marido, que ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas impotente. A pergunta correu entre os familiares como um sussurro incômodo. Alguém viu a minha comida? A sogra, ocupada com as travessas, respondeu sem sequer olhar nos olhos, talvez tenha deixado no carro. Não faça um drama. Mas o tom era frio demais. E no fundo havia um desprezo cortante. Alguns parentes a ignoraram, outros, impacientes, voltaram às conversas triviais. Só ela parecia sentir o peso daquele sumiço, para todos os outros. Era apenas um detalhe. Mas para ela, era o único limite entre a vida e a morte. O sogro estava parado ao lado do caixote do lixo. O olhar dele parecia fugir de qualquer contato direto. Um desconforto evidente que nenhum disfarce conseguia esconder. Ela se aproximou, a voz embargada. Tentando manter a calma, o senhor viu o meu recipiente. O silêncio dele doeu mais do que qualquer resposta. O tempo suspendeu-se antes que ele, finalmente, olhasse para ela e indicasse o lixo. Com uma tranquilidade artificial, joguei fora. Foi melhor assim. O mundo dela desabou em silêncio. Ninguém entendeu a gravidade. Ninguém sentiu o gelo rastejando pela espinha dela. Exceto o marido, que correu ao ouvir o tom tenso da esposa e, indignado, exigiu uma explicação do próprio pai. Mas o sogro apenas repetiu: foi melhor assim. Eu tinha os meus motivos. As palavras eram uma parede, bloqueando qualquer tentativa de compreensão. O constrangimento se espalhou pelo ambiente. Uns sussurravam: deve haver um motivo bom. Outros torciam o nariz: sempre faz tempestade em copo d'água. E a sogra, como sempre, minimizou tudo: é só comida. Não morres por isso. As feridas invisíveis doíam mais a cada frase. Por dentro, ela sentia-se traída, abandonada e ainda mais isolada. Ninguém parecia se importar de verdade com o medo que queimava dentro dela. Só o marido, que defendia a sua dignidade diante de todos. Era o seu abrigo no meio daquela tempestade. Mas até ele começava a sentir o peso de um silêncio estranho, uma verdade sufocada que pairava entre eles. O sogro evitava olhar nos olhos do filho e da nora. Os gestos dele eram nervosos, quase defensivos, como alguém que carrega um segredo insuportável. A sala, antes cheia de vozes e risos, ficou contaminada por uma tensão que só crescia. O amor próprio dela se transformava em raiva e incredulidade.
Como podia alguém da família ser capaz de negar-lhe o direito à segurança? Como podia o perigo vir de onde menos esperava? Aos poucos, a culpa começou a se espalhar pelos olhares. Era um silêncio pesado, quase palpável, o tipo de silêncio que antecede revelações amargas. E enquanto os minutos se arrastavam, ela percebeu que o verdadeiro perigo nunca esteve na comida. O verdadeiro perigo era a indiferença. O desprezo. O veneno invisível de quem se recusa a aceitar o sofrimento do outro. Mas, naquele momento, ela ainda não sabia, a verdade que viria a seguir seria ainda mais devastadora do que o silêncio. E foi assim, sufocada pela dúvida e pelo medo, que ela se preparou, sem saber, para enfrentar a revelação que mudaria tudo. Porque, quando o segredo finalmente viesse à tona, ninguém naquela casa seria capaz de se proteger das suas consequências. Naquela noite, o silêncio entre ela e o marido era tão denso quanto a escuridão no corredor. Ele mal tocou na comida ao jantar. A imagem do pai parado junto ao lixo, os olhos carregados de uma culpa inexplicável, ecoava nos pensamentos dos dois. Foram horas de inquietação até que o telefone tocou e a voz do sogro, trêmula, pediu para conversar a sós com o filho. O encontro dos dois foi breve, mas mudou para sempre o rumo de tudo. O marido voltou para casa com o rosto pálido, o olhar perdido, a respiração pesada como quem acabara de escapar de um acidente. Sentou-se à mesa, as mãos unidas como quem reza, e encarou a esposa. Nos olhos dele, ela percebeu algo que nunca tinha visto antes: medo. Eu sei o que aconteceu. Ele murmurou, a voz quase sumida. Ela sentiu o estômago gelar, o coração apertar até quase doer. O meu pai viu a minha mãe mexendo no teu recipiente. Ela abriu, colocou um pó dentro, mexeu rápido e fechou como se nada fosse. Por um momento, o mundo parou, o tempo perdeu o sentido. Tudo ao redor perdeu o som. Só restava aquele momento suspenso entre a incredulidade e o horror. A primeira reação foi negação. Não podia ser. Aquela mulher, a mesma que sorriu para ela no altar, que prometeu cuidar da família, que tanto fazia questão de estar presente, teria feito aquilo. Mas a lembrança de todas as pequenas hostilidades, todos os olhares envisados, todas as vezes em que a sogra a chamou de exagerada, voltaram à tona como peças de um quebra-cabeça cruel. E cada peça se encaixava perfeitamente. O marido relatou, com voz entrecortada, o que o pai tinha ouvido da própria boca da mãe. Queria ver se era mesmo verdade. Dizem que um pouco não faz mal. Só estava cansada de tanta exigência. Palavras que, para qualquer outra pessoa, poderiam parecer apenas um desabafo de frustração. Mas, para ela, eram uma sentença de morte. Mesmo uma migalha, um traço daquele pó, poderia matá-la em minutos. Não era drama, era a realidade dela. E ninguém ali parecia querer enxergar. O sentimento de traição era maior do que tudo que já sentira. Não era apenas uma questão de orgulho ferido, era a vida dela sendo usada como teste. Como desafio. Como resposta a um capricho doentio. A dor vinha do fundo, misturando-se ao medo, à raiva, à sensação de que nunca, em lugar nenhum, estaria verdadeiramente segura, nem mesmo na própria família. Enquanto o marido chorava de indignação e culpa por não ter protegido. Por não ter visto antes. Por ter subestimado a maldade disfarçada de rotina, ela sentia o coração endurecer. Algo dentro dela se quebrou. Talvez para sempre. Ali, no meio daquele pesadelo, percebeu que a pior forma de veneno não era o que a sogra tinha colocado na comida, mas o que se espalhava silenciosamente entre as pessoas: a descrença, o desprezo, a crueldade mascarada de normalidade. O choque transformou-se, aos poucos, em necessidade de resposta. Não era possível permitir que aquilo ficasse em segredo. Não era possível continuar fingindo. Sorrindo.
Suportando. O marido segurou sua mão e juntos tomaram a decisão. Era hora de confrontar. Não só para buscar justiça, mas para romper com a dinâmica do medo. Para finalmente dar nome ao que tanto tentaram esconder. O que viria a seguir seria o confronto que ninguém mais poderia evitar. No fundo, ela sabia, as máscaras estavam prestes a cair, e as feridas, finalmente, seriam expostas à luz. Na manhã seguinte, a sala parecia um tribunal improvisado, 3 pessoas sentadas em silêncio. Cada uma carregando consigo o peso de verdades que nunca deveriam ter sido ditas em voz alta. Ela entrou com o marido. A respiração curta, o coração acelerado. O sogro olhou para o chão. As mãos trêmulas sobre o joelho. E a sogra, de olhos vermelhos e rosto inchado, oscilava entre desafio e nervosismo. O silêncio inicial foi cortado pela voz grave do sogro. Finalmente decidido, quero que todos ouçam o que vi e ouvi. Não podemos mais fingir. O marido apertou a mão da esposa, encorajando-a a se manter firme. O relato foi frio, metódico, cada gesto, cada palavra, cada momento em que a confiança foi dilacerada. A verdade se desenrolou no ar como uma sentença inescapável. A sogra tentou, de início, negar, as mãos agitadas, a voz vacilante: vocês estão inventando isso para me atacar. Eu jamais faria algo assim. Mas o desespero logo se transformou em raiva. Ela levantou-se abruptamente, lágrimas de indignação correndo pelo rosto. Ela sempre me fez de vilã nesta família. Nunca me respeitou. Sempre agiu como se fosse melhor do que todos nós. O marido, tomado por uma fúria impotente, levantou-se também. Tu podias tê-la matado. Mãe, isso não é orgulho. Não é capricho. É a vida dela. As palavras cortaram o ar, reverberando pelas paredes como uma explosão contida durante anos. A sogra, agora aos gritos, começou a lançar acusações: tu sempre escolheste ela em vez de mim. Sempre me humilhaste diante de todos por causa dessas frescuras dela. Se não fosse por ela, a nossa família ainda seria unida. As lágrimas dela eram como veneno, não de culpa, mas de autocomiseração. Nada que dissesse soava como arrependimento, era apenas uma tentativa de salvar o próprio orgulho, de evitar encarar a monstruosidade do que fizera. O sogro manteve-se imóvel, olhos fixos na esposa, a voz firme como nunca antes: não reconheço mais a mulher com quem casei. O que fizeste não tem desculpa. Perdestes o direito de julgar qualquer pessoa aqui. Naquele momento, ela sentiu o chão abrir-se sob seus pés, não pela traição em si, mas pela constatação de que nada do que dissesse seria suficiente para consertar o que foi quebrado. Por dentro, ela sentia-se exausta, vazia, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Mas também sentia um estranho alívio: não haveria mais segredos. Não haveria mais teatro. Do outro lado da mesa, o marido chorava abertamente, não apenas pelo medo de perder a esposa, mas pela morte simbólica de uma família que nunca existiu de verdade. A sogra, entre soluços de fúria, ergueu a voz uma última vez: és tu quem destrói esta família. Não eu. Sempre foste uma ameaça, desde o início. E então, exausta, desabou em lágrimas. Mas naquele momento, ninguém mais podia acreditar nas palavras dela. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Agora não mais como uma ameaça, mas como libertação. Ali, entre ruínas emocionais, ela percebeu que seu maior ato de coragem não era sobreviver ao veneno, mas sobreviver ao abandono. Lentamente, o casal se levantou. A despedida foi silenciosa, nenhum abraço, nenhum pedido de desculpa, só o peso daquilo que nunca seria perdoado. Quando passaram pela porta, ela sabia, algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era só a desilusão, nem o medo, era o início de uma nova força, e o fim de um ciclo de dor. Do lado de dentro,
Restava apenas uma mulher quebrada pelos próprios atos. Do lado de fora, começava, finalmente, o lento caminho para a reconstrução. O que ficou depois do confronto não foi alívio, mas um vazio inquietante, como o eco de um grito contido entre paredes frias. Dias se seguiram em silêncio cortante, apenas interrompidos pelo barulho ansioso do telefone e as notificações incessantes de mensagens. Ela tentava seguir com a rotina, acordar, trabalhar, comer, dormir, mas cada pequeno gesto parecia ser viziado por sombras do passado. Mesmo o lar, aquele último refúgio, tornara-se vulnerável. A perseguição começou devagar, quase imperceptível, como se a sogra quisesse testar os limites da resistência alheia. Primeiro, vieram as mensagens para o marido, longos textos alternando entre súplicas, acusações e ameaças veladas. Como podes fazer isso comigo? És o pior filho do mundo. Às vezes, a sogra aparecia do lado de fora do prédio, chorando, implorando para ser ouvida. Noutras, batia na porta, gritava, atraindo a atenção dos vizinhos e deixando um rastro de vergonha e desconforto. Os sussurros pelos corredores, os olhares curiosos, tudo era munição para alimentar o isolamento. Depois, as cartas de ódio, folhas rabiscadas à pressa, palavras afiadas como facas. És um cuco no meu ninho. Vieste para destruir o que era meu. Manipulaste todos. Até o meu marido. Até o meu filho. A cada carta, a dor era renovada, um ataque pessoal. Uma tentativa de fazer com que ela duvidasse do próprio valor, da própria sanidade. O medo crescia, medo de sair de casa. Medo do telefone tocar. Medo de que o veneno da mentira se espalhasse ainda mais pela família. A sogra não se limitava ao casal. Espalhou versões distorcidas dos fatos para tios, primos, vizinhos, toda a rede familiar, tentando pintar a nora como vilã, como manipuladora, como culpada por todas as ruínas. Havia parentes que cortaram relações. Outros que enviaram mensagens repletas de ódio, repetindo palavras da sogra sem nunca ouvir o outro lado. O isolamento era real, físico e emocional. As noites eram longas, preenchidas por insônia e pensamentos amargos. A solidão pesava como nunca antes. Por dentro, ela lutava para não se perder no labirinto das acusações. Queria acreditar que era forte, que a verdade sobrevivera ao ruído da calúnia. Mas havia momentos em que duvidava, momentos em que se perguntava se algum dia teria paz. O marido, ao lado dela, também carregava o fardo, afastado de parte da família. Dividido entre a lealdade a quem o criou e o amor a quem escolheu para caminhar junto. Phil, agora ex-sogro, tornara-se um aliado silencioso. Ele também era alvo das cartas e das ameaças. Também via a sua história ser reescrita pela fúria da mulher que um dia amou. Ele e o filho trocavam palavras de consolo. Mas cada conversa era marcada por tristeza e uma sensação de impotência diante de tanta destruição. A cada nova investida, ela percebia que a verdadeira guerra não era apenas pela aceitação, mas pela própria sanidade. Era preciso proteger-se, traçar limites, recolher provas, considerar medidas legais. Sentia-se às vezes uma estranha no próprio corpo. Sempre alerta. Sempre à espera de mais um ataque, física ou emocionalmente. E ainda assim, no meio do caos, começava a nascer algo novo, uma coragem silenciosa, alimentada pela certeza de que sobreviver à maldade é, em si, um ato de força. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia escolher não ser mais prisioneira da culpa dos outros. Quando a última carta foi queimada na lareira, uma pequena paz se instalou. Não era felicidade, era um espaço vazio onde, talvez um dia, a liberdade pudesse florescer. Do outro lado da guerra, restava só uma mulher consumida pelo próprio veneno. E era chegada a hora de reconstruir o que restou, mesmo entre ruínas.
A esperança insistia em nascer. Phil saiu de casa numa madrugada silenciosa, carregando apenas uma mala e um olhar envelhecido por noites de insônia. Não houve despedidas, nem promessas de recomeço, só a certeza amarga de que, para sobreviver, era preciso abandonar tudo o que, por décadas, chamou de lar. O divórcio foi anunciado pouco depois. Mila explodiu em fúria. Insultos, ameaças, telefonemas noturnos, pedidos desesperados alternando com maldições sussurradas entre soluços. Mas Phil permaneceu firme. Pela primeira vez, colocou limites a uma mulher que já não reconhecia. O marido, dividido entre o luto pela família desfeita e o alívio da libertação. Buscou consolo nos pequenos gestos, preparar o café juntos pela manhã. Andar de mãos dadas no parque. Sonhar com uma casa onde a paz não fosse exceção. Havia cicatrizes, invisíveis, mas profundas. O isolamento social persistia. Antigos amigos e parentes, contaminados pela versão distorcida de Mil, ainda mantinham distância. Mas o que antes doía agora ensinava, era possível reconstruir. Mesmo que cada tijolo fosse colocado com mãos trêmulas. Ela, por sua vez, enfrentou o vazio de quem perdeu não só uma família, mas a própria confiança no mundo. As noites ainda eram marcadas por pesadelos, portas batendo, cartas ameaçadoras, lembranças de olhares acusadores. Mas, a cada amanhecer, algo mudava. Aprendeu a aceitar que certas dores não cicatrizam, mas também não a definem. Encontrou força no amor silencioso do marido, na cumplicidade triste do ex-sogro. E, aos poucos, na própria capacidade de resistir. Foram meses de terapia, conversas longas sob cobertores, caminhadas em silêncio, lágrimas partilhadas e pequenos risos recuperados. A vergonha deu lugar à resiliência. O medo transformou-se em vigilância saudável. E a culpa, lentamente, virou compaixão por si mesma. Phil, agora sozinho num pequeno apartamento, redescobriu sua identidade longe do caos. Enviava mensagens curtas, cheias de carinho, reconhecendo as próprias falhas e agradecendo, pela primeira vez, à nora por ter mostrado a verdade. O vínculo entre ele e o filho, antes superficial, tornou-se profundo, não pela tragédia em si, mas pela honestidade que ela exigiu de todos. Naquele novo lar, não havia espaço para o veneno de outrora. Fotos antigas foram guardadas, recordações dolorosas. Finalmente, deixadas para trás. A liberdade era dolorosa, um luto. Uma reconstrução lenta. Mas ali, nas ruínas de uma história marcada por traição, germinava uma esperança teimosa. Ela olhava para o futuro sem ilusões. Mas também sem medo. Aprendera, à custa da própria vida, que amar nem sempre é ser aceita, que família, às vezes, é um laço que precisa ser desfeito para não sufocar. E que a maior vitória não era sobreviver ao veneno, mas ser capaz de começar de novo, mais forte, mais sábia, mais livre. Quando a última caixa foi desembalada e as janelas se abriram para o sol da manhã, ela entendeu: ninguém escolhe as feridas que carrega, mas pode escolher não deixar que elas determinem o caminho. Mesmo nos dias em que a saudade apertava, havia paz, uma paz conquistada, construída com coragem, a liberdade, enfim, de ser dona da própria história.